Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto de estar neste espaço, convosco, com a sala cheia, aqui neste edifício com tanta história de expansão da lusofonia Sociedade de Geografia de Lisboa. Gostaria de cumprimentar todos os colegas, somos todos colegas, somos todos advogadas e advogados, posso dispensar ser professor universitário e gostaria em particular de saudar os colegas nesta aventura de nos candidatarmos aos órgãos no próximo triênio. E, portanto, com muito gosto, me associo à candidatura dos colegas que estão aqui, o Dr. António Jaime Martins, a bastonário, o Dr. Paulo Graça, a Presidente do Conselho Superior, e aqui em Lisboa, o Dr. João Massano, a Presidente do Conselho Regional de Lisboa, e a Dra. Alexandra Gonçalves, a Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa. Eu gostaria também de aproveitar esta ocasião para cumprimentar todos os adversários. Eu sei que eles não estão aqui, mas já agora fica registado esta pública nota de saudação, desejando que este ato eleitoral decorra com total dignidade e, no fim de contas, nós somos todos membros de uma mesma profissão que exercemos, que amamos e que achamos que é justa. E, portanto, não obstante as nossas diferenças, que são importantes, como se costuma dizer, onde há duas pessoas, há duas opiniões, onde há dois advogados, há 3 ou 4 opiniões, mas, de facto, no fim do dia, julgo que é importante é que a Ordem saia reforçada pela pluralidade de candidaturas, as democracias é assim que se afirmam, e com a justiça de ganhar o melhor. E, portanto, espero que as nossas candidaturas ganhem neste ato eleitoral. Modéstia à parte. Permitam-me, uma vez que também sou ainda Presidente do Conselho Fiscal, também fazer aqui algumas considerações sobre este passado que está a terminar, que vai terminar neste fim de ano, e também falar sobre o futuro, portanto, das ideias para a decisão de me recandidatar a Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. E já agora gostaria também de deixar aqui um agradecimento, uma saudação aos colegas que fazem parte do Conselho Fiscal atual, o Dr. Miguel Meira, o Dr. Marco Vieira Nunes e o Revisor Oficial de Contas, o Dr. Paulo Ferreira, que tem sido uma equipa que, a meu ver, tem trabalhado muito bem, ainda que já na parte final do nosso mandato. Mas uma das razões que me leva à recandidatura é reconhecer que fizemos algo de importante nestes 3 anos, em circunstâncias particularmente difíceis, desde logo porque estreámos um órgão que não existia. E, portanto, a tendência é sempre para ver como os outros fizeram antes de nós não tínhamos ninguém atrás de nós para poder copiar, isso não seria muito bom, mas pelo menos para servir de inspiração. Não. É um órgão novo que foi criado, a meu ver bem, ainda que com alguns problemas no que respeita à sua estruturação, além de todos os problemas que nós sabemos que a Ordem dos Advogados tem do ponto de vista da legislação que se lhe aplica. E, portanto, não havia um modelo anterior que pudesse servir de inspiração. E, além do mais, este Conselho Fiscal tem algo de original, que é o único órgão da Ordem dos Advogados que tem um membro que não é advogado. E, portanto, isto introduz aqui um fator de originalidade acrescida, que é um Revisor Oficial de Contas, que tem sido o Dr. Paulo Ferreira, mas que, por lei, deve pertencer ao Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Portanto, permitam-me um breve apontamento, em jeito de balanço, se assim quiser, ainda faltam alguns meses, mas daquilo que nós fizemos e que julgo que fizemos bem, com base em algumas ideias, força. Em primeiro lugar, um mandato proativo, não fazermos a coisa pelos mínimos, não fizemos isso. Os mínimos era fazer uma reunião de 3 em 3 meses, fizemos muito mais do que isso. Os mínimos era analisar as contas superficialmente, não, discutimos vários assuntos, dialogámos com várias instituições, dentro e fora da Ordem dos Advogados, e as pessoas que me conhecem e os colegas do atual Conselho sabem que nunca poderíamos fazer as coisas pelos mínimos. Por outro lado, também procurámos fazer um mandato independente, numa circunstância também difícil, porque a nossa lista estava integrada na lista para
bastonária que não ganham as eleições e, portanto, como imaginam, desde o primeiro dia a desconfiança por parte da lista vencedora para bastonário para o Conselho Geral era, eu diria, não total, mas de 200%. Não é fácil iniciar assim as funções no órgão a estrear. Mas sempre entendemos que deveríamos distinguir as coisas, as eleições tinham terminado e, aliás, como disse no discurso de tomada de posse, as decisões deviam ser tomadas com total independência, sem ressentimentos e sem que isso pudesse ser visto como uma qualquer conexão com filiações ou relações com outras candidaturas. E, portanto, mantivemos sempre essa independência, a meu ver. Nunca interferimos nas opções políticas das contas da Ordem, porque há uma dimensão de opção de gestão que não compete ao Conselho Fiscal avaliar. O Conselho Fiscal deve pautar-se por regras estritas de boa gestão orçamental e financeira e não, evidentemente, comentar opções, algumas absolutamente erradas, que foram tomadas durante este mandato pelo bastonário. Mas, não obstante esses erros, nós não o fizemos em público, ainda que tivéssemos chamado a atenção para essas más decisões tomadas sem estudos e, porventura, algumas insensatas. Mas não nos ouviram, certamente, fazer alarde desse tipo de comentários, porque achávamos que esse não era o nosso papel e punha em causa também a contenção que deve ser própria de um Conselho Fiscal. Mas também, ao mesmo tempo, fomos um Conselho Fiscal cooperativo. O facto de sermos independentes não nos impedia, nem impede, de podermos colaborar com os outros órgãos da Ordem, com quem tivemos vários contactos, com os serviços da Ordem, aliás, que colaboraram sempre connosco, há que dizê-lo, embora, infelizmente, 2 episódios que aconteceram foram bastante negativos. O último deles foi absolutamente surpreendente. No nosso trabalho, quisemos ter acesso aos fluxos da Ordem no que respeita aos pagamentos das deslocações dos colegas, não para perseguir ninguém, mas para saber como é que esses pagamentos eram feitos, as presenças nos vários órgãos, sobretudo nacionais, e, portanto, dirigimos uma carta, quer ao Presidente do Conselho Superior, por acaso o nosso colega que também se vai candidatar, dirigimos também uma carta ao bastonário, o colega que também se vai candidatar a esse lugar de bastonário, e a resposta foi surpreendente. O Conselho Fiscal não podia ter acesso às atas de outros órgãos nacionais da Ordem dos Advogados. E não era um acesso para pôr no site, nem para pôr no Facebook. Era um acesso reservado para o nosso conhecimento e, portanto, deve ser o único Conselho Fiscal da história que não tem acesso às atas dos outros órgãos da mesma instituição a que pertence. Portanto, isto chegou a este ponto. Pior ainda, o Conselho Fiscal tem um revisor oficial de contas, que não pertence à Ordem dos Advogados, porque, como o próprio nome indica, pertence a uma outra profissão que também tem uma ordem, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e também julgo que é inédito na história da Ordem dos Advogados, como o Revisor Oficial de Contas não foi remunerado, porque o Sr. Bastonário sempre lhe recusou a remuneração, com base na ideia de que os órgãos nacionais não podem ser remunerados a não ser o próprio bastonário, mas esquecendo-se que esta pessoa não pertence à Ordem e está a praticar um ato próprio de uma outra profissão, que não é a profissão de advogado, e nós somos tão ciosos nos nossos atos próprios, mas às vezes esquecemos que há pessoas que praticam atos próprios de outra profissão, foi recusado o pagamento e, com certeza, que o Revisor Oficial de Contas não certificou as contas. Apesar disso, o Conselho Fiscal aprovou as contas, deu para ser favorável, com a maior das incertezas, porque eu não sou ROC, nem quero expropriar os poderes dos colegas ROCs, mas ainda assim aprovámos as contas, mas quer o exercício de 2018, quer o exercício de 2017, pela primeira vez na história da Ordem, não obtiveram a certificação legal de contas. Não é questão da aprovação, porque isso eu sei que a Assembleia Geral dos Advogados às vezes não aprovou, mas não tem a certificação legal de contas. E, portanto, isto é uma situação absolutamente anómala. Dirigi logo no ano passado uma carta ao Presidente do Tribunal de Contas, também não teve qualquer resposta, aliás, mas dando conta, de facto, da situação anómala que era haver uma Ordem dos Advogados que tem um Revisor Oficial de Contas do seu Conselho Fiscal, mas que não pode, o Conselho Fiscal que não pode, apesar da lei lhe atribuir essa competência, porque os membros do Conselho Fiscal não são ROCs e isso é um ato próprio de uma profissão, mas estando lá o ROC, como não era remunerado, o ROC não pode trabalhar de graça, porque a Ordem também não deixa e, portanto, ficámos nessa situação. Da parte do Sr. Bastonário tivemos as respostas mais desencontradas, conforme os dias, e até pondo a hipótese que talvez pudesse aceitar que se houvesse um ROC privado,
já assim o Conselho Fiscal devia aprovar. Então não estou a perceber. Então, há um ROC privado que paga, mas o ROC que está no Conselho Fiscal não paga? Portanto, é uma situação constrangedora, bastante complexa, devo dizer, e lamentável, e penso que isso não contribuiu para facilitar as coisas no exercício da nossa profissão, de membros, neste caso, o cargo de membro do Conselho Fiscal, mas lá vamos vivendo dentro desta circunstância realmente anómala que eu aproveito agora neste momento também para vos revelar. Penso que muitos colegas já saberão disso, porque o assunto tem sido discutido nas Assembleias Gerais de aprovação das contas. Bem, mas agora vamos falar do futuro. E o futuro, como é que eu o vejo? Devo dizer que o Conselho Fiscal deve continuar, a meu ver, o seu trabalho, o seu labor, tentando ser credível, ser competente e ser independente nos diferentes atos que pratica. E já agora tentar que as próximas contas da Ordem dos Advogados venham a ser objeto de certificação legal. Portanto, conto muito com o Dr. Jaime Martins para que nos possa salvar deste imbróglio e desta situação anómala em que, de facto, nunca na vida tinha imaginado que me podia encontrar. E eu já vi muita coisa na vida, mas esta situação nunca tinha conseguido imaginar. Por outro lado, também penso que é necessário que o Conselho Fiscal, evidentemente aqui com o impulso do bastonário, tenha a capacidade de mudar esta legislação no que respeita à fiscalização das contas da Ordem, porque esta legislação é absolutamente anómala, é que existe e tem que ser realmente modificada. Mas ter capacidade de intervenção junto dos órgãos públicos, ter acesso à informação, continuar a ter acesso à informação, dar opiniões também sobre o modo como certas opções são tomadas na gestão da Ordem dos Advogados. Fomos dizendo algumas coisas, às vezes ouviam, outras vezes não ouviam, nada a dizer sobre os serviços e as pessoas que dirigem os serviços, mas gostaríamos de facto de ter tido outro tipo de resposta por parte do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. E reparem que nós estamos a falar de um aspecto muito importante e não é preciso ser materialista para o perceber. É que as contas da Ordem é algo central dos seus dinheiros, o seu património, o modo como investe os seus dinheiros, são dinheiros de todos nós, são os dinheiros das cotas, da nossa atividade, da nossa profissão, que nós entregamos à Ordem para que a Ordem sirva os interesses dos advogados, também são dinheiros públicos, que vêm de instituições públicas, que vêm de subsídios e, portanto, todo o cuidado é pouco no que respeita à gestão e à fiscalização das contas da Ordem dos Advogados. É por isso que também esta minha candidatura e a dos colegas do Conselho Fiscal acredita muito na candidatura liderada, todos nós aqui estamos por isso, pelo Dr. Jaime Martins, que é bem conhecido pelas suas qualidades humanas, que são óbvias, de capacidade de relacionamento, de simpatia, de inteligência, de trato fácil, mas também qualidades profissionais, de trabalho, de tudo aquilo que ele fez neste tempo no Conselho Regional de Lisboa. Julgo que isso está à vista. Hoje o Dr. Jaime Martins conhece muito bem a Ordem dos Advogados. Não conhece só a Ordem dos Advogados de Lisboa, ao contrário do que as pessoas pensam. Conhece a Ordem dos Advogados de todo o país, tem muita experiência e tem, de facto, um conjunto de ideias, um programa sobre o qual ele vai falar, não sou eu que falo por ele, e certamente que será uma garantia de que vamos ter um novo mandato em que o bastonário da Ordem dos Advogados vai ser levado a sério, porque, infelizmente, não tem sido. No caso do Conselho, no caso dos órgãos, e em particular do Conselho Fiscal, o que é que interessa? O que é que nós procuramos? Procuramos o exercício destes cargos sem demagogias e sem populismos. Não julgo que seja boa ideia dizer que não se vai ganhar o vencimento previsto para ser bastonário dos advogados. Isso é uma medida demagógica e popularucha, porque isso, além do mais, rebaixa a condição dos advogados, porque o bastonário não é o dinheiro que ganha, é a dignidade do cargo. E o ordenado de Procurador-Geral da República, a que está aqui parado, a remuneração do bastonário, é um ordenado que dignifica todos nós como advogados, e um bastonário, como representa todos nós, deve ganhar esse dinheiro e não deve renunciar a esse vencimento.
E espero muito bem que o Dr. Jaime Martins, sendo eleito bastonário, não caia na tentação dessa demagogia barata de prescindir do ordenado de bastonário, pensando que com isso vai agradar a este ou àquele e julgando que por isso vai ter mais uns quantos votos. Não é assim que se dignifica a Ordem dos Advogados. Também não se dignifica os advogados com arrogância ou com invocação de títulos académicos, e que também às vezes é importante que isso não seja feito. Ou não se dignifica a Ordem dos Advogados com uma conversa mais ou menos melíflua de que está sempre tudo bem, com a massa das simpatias, com muitos beijinhos e muitos abraços, e vai tudo correr muito bem, e o Governo está connosco, e vai alterar as leis todas, e estamos a ganhar em todas as frentes, e depois, no fim do mandato, nós olhamos os resultados e isto é um gigantesco flop. De facto, também não é com verborreia, não é com conversa da treta que nós vamos lá. E, portanto, também acredito que com o Dr. Jaime Martins as coisas serão levadas a sério, com promessas que são realizáveis e, sobretudo, explicando se as promessas não são cumpridas, que não dependem do seu trabalho, mas dependem muitas vezes de opções erradas e opções do poder político que são muitas vezes feitas contra os advogados. Há vários temas, como sabem, que estão em cima da mesa. Ele falará disso, o acesso ao direito, a questão das custas judiciais, os retoques que foram mais cosméticos que outra coisa no mapa judiciário, a questão de revisitar a lista dos atos próprios dos advogados, ou o desequilíbrio manifesto que tem que ser corrigido na repartição de competências e de responsabilidades entre as diversas regiões da Ordem dos Advogados dos Conselhos Regionais. E, portanto, têm sido feitas um conjunto de promessas, pactos da justiça que são feitos numa noite, depois não acontece nada, que as custas vão baixar, não acontece nada, que o mapa judiciário vai ser totalmente remodelado, depois não acontece nada, o apoio judiciário acontece algo contra nós, portanto, com empresas de comunicação atrás, que são pagas pela Ordem dos Advogados, naturalmente, para fazerem campanhas até certo ponto de natureza pessoal, e penso que tudo isso é muito lamentável. Não é isto que esperamos dos órgãos nacionais e, em particular, do exercício das funções de bastonário da Ordem dos Advogados. E, portanto, uma última nota de dar-vos conta do gosto de aqui estar, o gosto de apoiar todos os colegas, pedir-vos também que todos nos possamos unir nesta candidatura em torno do Dr. Jaime Martins, que será certamente uma candidatura ganhadora. Ele conhece bem toda a Ordem dos Advogados, não apenas a região de Lisboa, como alguns dizem, e, sobretudo, também essa é a minha costela, de ver no advogado também alguém de liberdade de espírito, alguém que sabe dizer as verdades, com tato, com habilidade e que sabe defender os valores da República. E, portanto, é nisso que eu acredito. É por isso também que entendi que deveria recandidatar-me a este cargo e por isso também conto com o vosso apoio de todos os colegas que aqui estão e de todos aqueles que nos vão ouvir durante este tempo de campanha eleitoral. Muito obrigado pela vossa atenção.